Estamos de volta e agora eu tenho um recadinho para você da Bioextratos, né? Para você de casa que quer ter aquele cabelo bonito, colorido e bem hidratado, gente. São as máscaras colorantes, é isso mesmo. Para você manter a cor dos cabelos sempre vive e muito mais fácil e rápido com as máscaras colorantes da Bioextratos. E você pode encontrar na cor vermelha, castanha, cobre, marsala e preta. E elas são feitas, gente, com pigmentos de alta qualidade. Elas proporcionam tons intensos e duradouros e prolongam o efeito aí, né, da coloração. E as máscaras colorantes ainda contêm ativos antioxidantes, reconstrutores e hidratantes, além de, claro, reavivar a cor. Elas promovem um tratamento completo nos seus cabelos. E a aplicação, gente, é super fácil. Após lavar, passe a máscara, mecha a mecha e deixa agir de 2 a 20 minutos. Tá vendo? Aí é só enxaguar, secar e pronto. E a durabilidade da cor surpreende. Dura entre 10 e 12 lavagens. E o resultado, gente, é um cabelo colorido, macio e brilhante. Então experimente aí as máscaras colorantes da Bioextratos. Você pode escolher, né, a sua e ter um verdadeiro produto de especialistas em suas mãos. Você encontra nas melhores lojas ou compra pelo site, né, bioextratos.com.br. Lembrando que você tem pote de 120, né, como esse daqui, e também de 250. Depende aí o tanto que você precisa, o tanto que você vai usar. De repente não precisa comprar o pote tão grande. Lembrando que você encontra a cor vermelha, a castanha, a cobre, tem a marsala e a preta para combinar aí com o seu estilo. Então procure os produtos da Bioextratos. E agora a gente vai falar sobre fonoaudiologia. A Núbia Auer foi conversar com a Flávia e ela vai falar para a gente os cuidados com a fonoaudiologia junto com as crianças. Confira aí. Nós vamos conversar com a fonoaudióloga Flávia, que vai nos explicar um pouquinho mais desse processo todo aí da pandemia, que as crianças sentiram bastante, e ela vai nos explicar como os papais podem ajudar, como que a fonoaudióloga também pode ajudar nesse processo. Tudo bem com você, Flávia? Tudo bem. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade da gente estar falando sobre esse assunto tão importante, né, que é o aprendizado das crianças. E sim, realmente elas estão sentindo esse contato com a escola, esse contato com os professores. Flávia, então eu quero que você explique pra gente, porque as crianças estão sentindo bastante essa questão ali das aulas online, que não pode mais ver os amiguinhos, ou até um pouquinho agora que voltaram algumas partes das aulas, mas não totalmente como era antes. Como que isso pode interferir lá na questão da aprendizagem? Então a gente está vivendo um momento delicado, né? Não só as crianças estão sentindo essa ausência das aulas presenciais, mas também os pais que precisaram reorganizar toda a estrutura familiar, toda a estrutura da rotina do trabalho mesmo, porque precisam dar atenção mais especial para as atividades escolares dos filhos e também para auxiliarem eles na realização das aulas online. Então, a suspensão das aulas presenciais ele se torna um desafio, tanto para os pais, para as crianças, para os professores, porque faz falta o contato direto com o professor, né? É muito mais interessante, muito mais estimulador. A criança está presente fisicamente na sala de aula, ela pode estar em contato com o professor, com os colegas, pode trocar ideias, experiências, pensamentos, pode ter essa troca do diálogo mesmo, do conhecimento. E nos momentos que tem as dúvidas, eles podem erguer a mão lá e tirar suas dúvidas com o professor. E isso, com as aulas online, isso dificulta um pouco, né? É um pouco mais difícil as crianças estarem em contato com o professor, com os colegas, somente atrás das telas dos celulares, do computador, e isso acaba afetando um pouquinho o desenvolvimento das crianças. Mas, Flávia, por exemplo, alguns pais podem até ter chegado aqui para você e ter falado assim, mas eu percebi que meu filho teve uma queda ali, por exemplo, na aprendizagem. Antes não falava corretamente, agora começou a falar com algumas palavras erradas, ou até algumas gírias. Isso pode ser por todo esse momento que a gente está passando? Sim, realmente. Agora, com a atual situação da pandemia, os pais precisaram estar mais presentes na realização das atividades escolares dos filhos, estar mais presente, participarem das aulas remotas com os filhos, para poderem auxiliarem eles na realização das tarefas, das atividades. E isso fez com que eles percebessem alterações que antes não eram vistas pelos pais. Um desses exemplos é a alteração na fala, dificuldade na pronúncia dos fonemas. Os fonemas são as letras associadas aos seus sons, os traços sonoros, que são importantes para ter uma boa escrita e uma boa dicção. Então, alteração nesses fonemas, substituições, trocas de letra na escrita, na fala, dificuldade na atenção, no raciocínio, durante as atividades, as aulas escolares. Isso são alguns sinais que as crianças estão dando
para mostrarem que eles não estão confortáveis com essa situação. E quando percebido essas alterações, é importante que os pais procurem a ajuda de um profissional, como é o caso do fonoaudiólogo, que a gente vai avaliar e fazer um planejamento e tratamento para que essas questões sejam reorganizadas. E é importante, então, ali como você destacou, que os pais estarem mais presentes também nesse processo aí para ajudar as crianças. E que dicas você pode deixar para eles auxiliar nesse processo aí de aprendizagem, das aulas mais remotas? Quais são as dicas? Certamente, os pais estão precisando ficar mais presentes na vida escolar de seus filhos e precisam auxiliar eles nessa rotina. Então, a rotina da casa, antes da pandemia, era um ambiente de lazer, de distração, e agora a gente precisou passar o ambiente escolar para a nossa casa. Então, precisou reorganizar toda essa estrutura da casa, né, familiar. Então, os pais precisam ajudar as crianças a organizarem os estudos, fazer um roteiro dos estudos, do dia a dia do filho, colocar a hora de estudar, a hora de brincar, a hora de assistir, ter disciplina, porque senão as crianças vão querer mais ficar livres, né? Não fazer as atividades escolares. Então, os pais precisam estar auxiliando nessa organização mesmo das atividades, das aulas remotas. Também precisam dar suporte para os filhos quando eles precisarem, quando eles demandarem. Os pais não precisam, não devem também realizarem as atividades pelos filhos. Isso eles não precisam fazer, mas dar esse suporte. Se eles estarem com alguma dificuldade, alguma questão, alguma matéria, que eles precisarem de algum auxílio, os pais têm que dar esse suporte. Isso é fundamental para as crianças saberem que os pais estão nessa junto com eles, que podem auxiliar eles na realização das atividades. E, principalmente, quando ele for fazer as atividades, as aulas remotas, tirar objetos que vai distrair a concentração dele. Como exemplo, jogos, desenhos, algum brinquedo que vai distrair a concentração dele, senão ele vai ficar focado só naquele objeto e não vai prestar atenção no que a professora está explicando. Isso vai distrair e vai prejudicar a aprendizagem dele. Uma boa dica também é os pais incentivarem a leitura ali para as crianças, até que tem algumas crianças que não conseguem ler, eles lerem ali antes de dormir um pouquinho, uma leitura, uma página, e para as crianças maiores também falar, filho, vem aqui, vamos ler junto aqui. É bacana esse incentivo à leitura? Sim, certamente essa é uma questão indiscutível a ser debatida. Crianças que estão expostas à leitura, a narrações, à contação de histórias, precocemente, elas estão expostas a alguns estímulos preciosos. Isso vai fazer com que o desenvolvimento da fala, da linguagem, seja mais adequado possível. A gente sabe que o bebê ele não sabe ler ainda, mas ele presta atenção ao que o pai está falando. Então, é importante que o pai leia para o bebê, leia para a criança que ainda não está alfabetizada, porque é assim que ele já vai percebendo a narração, a contação de história, e isso também vai trabalhando a imaginação dele. E as crianças que estão nesse processo da alfabetização, que estão no processo da aquisição da leitura, os pais podem incentivar eles a realizar a leitura, mesmo que seja uma página por dia, algumas pequenas linhas. Isso deve ser estimulado para que ele desenvolva a leitura mais perfeitamente possível. E também não precisa seguir à risca o que está escrito no livro. Hoje os livros, a literatura tem diversas ilustrações que chamam a atenção das crianças também. E isso pode ser criado histórias a partir dessas ilustrações, que também vão estimulando a imaginação da criança. E também isso pode ser realizado, tanto a leitura quanto a criação da história como ilustrativo do livro. Mas, Flávia, tanto ali essas dicas que você passou, do incentivo à leitura, até os pais também ficarem mais atentos nesse processo agora das aulas online, que outras dicas ali, que sinais que os papais podem ficar em alerta que, peraí, minha criança está tendo algum problema, está precisando de ajuda, por exemplo, de uma fonoaudióloga? Os pais e os responsáveis devem ficar atentos aos sinais e alertas que seus filhos estão demonstrando a eles, principalmente quando esses sinais estão afetando o desenvolvimento da aprendizagem e da comunicação da criança. Alguns sinais, como, por exemplo, a resistência para escrever, aquela fala de eu não consigo escrever, eu não sei. Às vezes ele fala eu sou burro, eu não consigo. Isso é uma questão que precisa ser trabalhada urgente na criança. Também as questões de trocas na escrita, troca letras, inverte letras, isso também é uma questão a ficar atenta. Crianças que têm trocas na fala, falam igual cebolinha, trocam letras, isso também a gente tem que ficar em alerta, porque principalmente a criança que está no processo da aprendizagem, da leitura e da escrita, porque ela vai
escrever da forma que ela fala. Então, se ela fala errado, ela vai expor para o papel aquilo que ela está falando. E se ela estiver falando errado, ela vai escrever de forma errada. Criança que tenha resistência para a leitura, que não tenha fluência na leitura, que tenha uma leitura mais pausada, mais silabada, que vai falando as palavras por palavras, não conseguem encadear a frase. Isso também é uma questão a ficar em alerta. Crianças que não conseguem manter a atenção e o raciocínio nas aulas online também é uma questão para ficar em alerta. E agora, com a questão das aulas remotas, tem o aumento do uso do fone de ouvido, né? A gente sabe que crianças, jovens gostam de escutar música, fazer jogos usando o fone de ouvido, e a gente sabe que é uma intensidade muito elevada, um volume muito alto. Isso pode ser prejudicial para a saúde auditiva das crianças e dos jovens. Então, a gente tem que ficar em alerta ao quanto do volume que ele está utilizando no dispositivo. O ideal é que não ultrapasse a metade do limite do dispositivo. Então, os pais precisam checar para ver se as crianças não estão extrapolando no volume do fone do ouvido e realizar a avaliação audiológica periódica, uma avaliação audiológica anual, para verificar como que está evoluindo a evolução da criança, se ela está tendo uma regressão na audição ou não. E todo e qualquer sinal que a criança apresentar, o pai pode marcar uma avaliação aqui com a gente, que a gente vai esclarecer se é o esperado para a idade ou não, e vai encaminhar todo o processo de tratamento da criança. Flávia, eu quero te agradecer pelas explicações, passar um pouquinho para a gente, para os papais ficarem alertas, aí, principalmente nesse período aí mais difícil, mais complicado, as aulas online. Também essas dicas que ela passou para você ajudar o seu filho nesse processo todo e deixar um pouquinho mais leve tudo isso. Valeu aí, doutora Flávia, pelas dicas, né? Eu tô precisando procurar uma fono, logo eu vou ir também, porque não é... As dicas foram para as crianças, mas os adultos também precisam. Valeu aí também, Núbia, aí pelas dicas pra gente. Agora vamos começar a dar parabéns aí pros aniversariantes desse sabadão, 22 de maio. Quero mandar um abraço muito especial pro Cássio Moura, aí na foto com a sua filhota, o Ivan Júnior Peron, também, Ivan, um abração. O Eduardo Novaes, a Cecília Brandão Dias, lá de Curitiba, a Samanta Vargas de Freitas, de Foz do Iguaçu, a Maria Rita Possebon, lá da Prate Dona Dulce. Maria, um beijão, tudo de bom. O Vinícius Guiz também, a Marilda Zacar, a Miriam Silvia Muzilski, aí na foto com o seu neto. Miriam, um beijão, saudades de você, viu? A Nilce Bortolin também, o Giovanni Trindade, o Alexandre Serafim, o Paulo Henrique Ambrosio, aí na foto, né, com São Bento também protegendo ele. E um abraço muito especial para o nosso colega aqui da RIC, o Anderson Prebianca. E agora vamos dar parabéns para os aniversariantes de amanhã, domingão aí, 23 de maio. Quero mandar um abraço muito especial para o Laércio dos Santos, a Natiele Boico, a Ana Luísa Della Costa também, a Graziele Niombar, Grazi, um beijo, Osiel Almeida aí na foto com a Cleo, a Gintana Souza aí com a Bruna Martins, o Evandro Júnior Bertoldo lá da cidade de Cascavel, o Luiz Posidônio também, Luiz, um abração, a Cineiva Mello também lá da pastelaria Bom Sabor, né? Vamos ver se ela faz uns pastéis aí pra gente, Cineiva, um beijão, muitas felicidades. O Ellison Mitter também na foto com seu filhote, o Luiz Hovert, lá de Cascavel. Luiz, um abração, tudo de bom, acho que agora ele tá morando fora do país até, Luiz, um abração para você, viu? O Maico Luiz Lechiskowski também, Maico, um abraço e parabéns para você, aniversariante, que acompanha a gente nessa tarde aqui. Um abraço muito carinhoso de toda a nossa equipe. E siga a gente também lá no YouTube. A gente está sempre postando nossas matérias lá. Procure no YouTube Mauro Piscine. Ou no nosso Instagram, né? @MauroPiscine. Lembrando vocês que a gente tem o nosso encontro segunda-feira no Ver Mais Coladinho do Balanço Geral. E sábado que vem eu te espero aqui no Ligado em Você. Então, bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.